Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje ouviremos assim. Disseram então os seus discípulos: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus está nos seus últimos momentos. Estamos no capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus está na sua última ceia, no seu último momento com os apóstolos. É como o pai que no seu leito de morte diz as últimas palavras aos filhos, aos entes queridos que estão ali em torno ao seu leito. Sabe que aquelas palavras são importantes. Os apóstolos se esforçam para receber aquelas palavras e guardá-las em seus corações, porque sabem que são palavras importantes, ainda que não consigam compreender em profundidade o que Jesus está falando, eles entendem o que Jesus quer dizer. Mas exageram na resposta. Agora cremos. E Jesus vai mais profundamente. Eles falaram, agora cremos no sentido de agora entendemos. Estamos falando todo o discurso precedente do capítulo 15, e também uma parte do 16, né, a videira verdadeira e tudo mais. Mas Jesus vai mais fundo. Vocês creem realmente? Olha que crer não é só entender o que eu estou falando. Crer é algo mais profundo. Crer é respirar a partir de mim. Crer é fazer com que a tua vida dependa de mim. Crer é fazer, meu irmão, minha irmã, que Jesus se torne o ar que respiramos. Hoje em dia vivemos um tempo, Papa Leão, ainda esses dias, dia 31 de maio, fazendo uma ordenação, fez referência a isso. Vivemos em um tempo em que o sentimento de Deus é cada vez mais rarefeito. Quem já teve a oportunidade de ir em uma alta montanha, né, assim, andar acima dos 3.000 metros de altitude, o ar é muito mais rarefeito, muito mais menos denso. Então você caminhando, você se cansa mais rápido. Por quê? Porque você não tem o oxigênio suficiente. Você não consegue fazer uma grande corrida. Mesmo caminhando, né, eu com os meninos aqui tivemos a oportunidade de ir acima dos 3.000 metros de altitude, não é uma coisa muito fácil. Você caminha, devagar você caminha, você percebe que se cansa mais rápido, porque você não tem a energia do oxigênio. O teu sangue precisa, o teu corpo precisa de oxigênio, mas sem o oxigênio em abundância, como que você faz? Né? Quem acompanha o jogo de futebol sabe o que acontece com as seleções quando tem que jogar em altas altitudes, porque precisa se preparar para respirar menos oxigênio. Então, nós vivemos em um tempo em que o sentimento de Deus, a percepção de Deus é sempre mais rarefeita. As pessoas entendem o que está escrito no Evangelho, entendem em nível gramatical, semântico, entendem as palavras, mas não entendem em profundidade. Permanece na superfície do papel, na superfície do texto. O que me diz o texto? A palavra de Deus para eles não é assim viva. Não é palavra viva de Deus. É só uma palavra bonita. Né? Às vezes não é nem palavra de Deus. São palavras bonitas, de motivação. Que eu escolho aquelas que eu quero ler e guardar e compartilhar no meu WhatsApp. Mas eu não quero ouvir aquelas mais difíceis. Aquelas em que Jesus é mais exigente. Aquela em que Jesus faz com que sua palavra seja como a espada, que separa a medula do osso, capaz de cortar em profundidade, e nos mostra o que é bem, o que é mal, e nos mostra que muitas vezes fazemos o mal
esquecendo-nos ou fingindo que não devemos fazer o bem. Então Jesus nos pede hoje, falando aos apóstolos, nos pede para ter uma fé maior, uma fé mais profunda. É muito divertido ficar na praia, mas você só molha os pés, molha até o joelho, talvez até a cintura. Jesus nos pede, dentro do nosso próprio carisma, temos essa dinâmica de avançar para águas mais profundas. E é necessário hoje, no nosso tempo, avançarmos nessas águas mais profundas. A água mais profunda da fé, a água mais profunda da caridade, a água mais profunda da sabedoria divina, a água mais profunda da paciência, a água mais profunda da justiça, a água mais profunda da coragem, do testemunho dos mártires. Nós precisamos aprender a testemunhar. Ora, está aproximando-se o Pentecostes. O Espírito Santo pode transformar-nos em homens e mulheres novas, mas é necessário que o peçamos. É necessário que possamos crer nessas palavras de Jesus, particularmente esta última: eu venci o mundo. E outra: eu estou sempre convosco. Coragem. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Nos diz Jesus sempre no Evangelho de João. Nós precisamos, meus irmãos, para que possamos transformar o mundo, a nossa sociedade. Quantas injustiças, quantas mentiras vestidas de verdade, quantas injustiças vestidas de justiça, de suma justiça. E o nosso povo cada vez mais alienado, o nosso povo cada vez mais refém de práticas, de ideologias. Ora, somente o Evangelho pode nos libertar. Somente o Evangelho pode também libertar o coração daqueles que têm o poder efetivamente de transformar o mundo, transformar o nosso Brasil. Precisamos de um novo despertar do Espírito Santo, mesmo no coração daqueles que têm o poder humano, mas precisam ser movidos pelo poder divino, não pelos seus próprios corações, mas pelo coração de Deus. Se eu e você nos comprometermos a transformar o nosso coração, a pedir de Deus esta fé maior, a ter a coragem de avançar para as águas mais profundas, onde eu não tenho mais a segurança dos meus pezinhos, onde eu dependo de Deus, onde eu dependo da sua proteção, onde eu me confio à sua palavra, onde eu lanço as redes ainda que eu não veja os peixes. É ali que você vai ver o milagre acontecer. Na sua família, no seu ambiente de trabalho, no lugar onde você vive, no Brasil e no mundo inteiro. A transformação do mundo começa em mim, começa em cada um de nós. Peçamos ao Senhor, peçamos nesse tempo de espera do Pentecostes, vem Espírito Santo, o Senhor manda o teu Espírito sobre cada um de nós, para que possamos crer mais firmemente, para que tu te tornes verdadeiramente o ar que eu respiro, e paremos de respirar ares poluídos, impossíveis de serem respirados, ares que nos fazem mal, envenenados, que nos tiram a vida em vez de nos dar. Peçamos ao Senhor, peçamos com fé, peçamos que Ele aumente a nossa fé, peçamos para que eu e você possamos ser as testemunhas de que este mundo precisa, de que Deus quer. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta cidade aqui atrás de mim, espera homens e mulheres novos para anunciar o Evangelho. Onde você está, também espero. Vem Espírito Santo. Uma boa semana para todos.